Bem-vindo ao Tocantins Rural, o podcast que traz informações que conecta aí o campo e a cidade. Hoje nós temos o prazer de receber o superintendente regional da Conab aqui no estado do Tocantins, Marco Túlio do Nascimento. Ele é advogado e procurador de carreira da Conab. Enquanto superintendente aí da Superintendência Regional da Conab no estado do Tocantins, Marco Túlio está à frente de políticas de abastecimento, garantia de preços mínimos, logística e apoio à agricultura familiar e também a informações aqui no estado do Tocantins. E nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Seja muito bem-vindo, Marco Túlio. Obrigado, Sara. A gente começa contando um pouco da sua trajetória, como foi a sua história e até você chegar à Conab, que a Conab, para quem não sabe, que é a Companhia Nacional de Abastecimento aqui do estado do Tocantins, que está presente aí em todo o território nacional. Sou tocantinense de Tocantinópolis, fiz a minha formação em Goiás, retornei para o Tocantins como advogado e entrei via de concurso público em 2008 na Conab e desde então estou por lá nessa luta do abastecimento, da alimentação, tudo que é ligado a essa área. Mas você veio, a sua família, era uma família ali do interior aqui do estado do Tocantins, do Bico do Papagaio. Vocês moravam na cidade, na fazenda, você tem um pezinho ali na roça? Tenho essa satisfação, meus pais, os meus avós, meu pai até hoje, ele trabalha com isso, então acho que daí que veio assim esse gosto de trabalhar com esse público tão importante para gente. Muito bom. Eu queria que você explicasse para a gente, para quem está nos acompanhando, afinal de contas, qual que é o papel da Conab? O que que a Conab faz? Porque a gente ouve muito na televisão, ouve na rádio, a gente sempre ouve assim, segundo informações da Conab, de acordo com a Conab. Então, assim, afinal de contas, o que que faz a Conab, além de fornecer informações para a imprensa, que a gente sabe que vocês fornecem? Então, Sara, a gente costuma dizer que a Conab, ela alimenta, abastece e informa. Ou seja, o nosso papel é garantir a alimentação digna para todas as pessoas, a garantia de preços mínimos, né? O abastecimento através de estoques públicos, estoques reguladores e também a informação. A gente faz levantamentos periódicos de preço de alimentos, levantamento de safra, e é por isso que você vê que a gente está sempre aí passando, a gente tem uma parceria muito importante fechada recentemente com o DIEESE, de levantamento de preço de cestas básicas nas capitais. Então, a gente trabalha com esses três produtos principais. Quando você falou em preços, né, que vocês são os responsáveis pela formulação de preços aqui no estado do Tocantins, como que é feito esse levantamento, levando em consideração que a companhia está presente, né, no Brasil todo e cada estado tem as suas peculiaridades. No estado do Tocantins, por exemplo, a gente pode citar o frete, que daqui é diferente do frete de outros estados. Como que vocês chegam? Vocês conversam isso com o produtor rural? Tem esse diálogo para poder chegar até esse preço? Sim, a gente tem várias metodologias de captação de preço para que a gente, né, possa evitar o máximo de distorções, né? E a gente tem uma rede de informantes muito forte, institucionais ou não. A gente conversa diariamente com produtores, com lojas agropecuárias, com o pessoal do Rural Teams, a da PEC. Com isso, a gente forma uma metodologia de captação de preço que possa balizar, então, toda a formação de preço que traz essa informação que todos precisam. Certo. Se você puder trazer algum exemplo para a gente, para poder ficar mais fácil o pessoal que está em casa entender como é que é essa formação de preço. Trazer um exemplo concreto, vamos supor, o preço da soja no estado do Tocantins, o preço do feijão, vocês que chegam à formulação desse preço, certo? Aí vocês chegam nessa formulação a partir do que vocês ouvem, dos estudos que vocês já têm, do que vem de anos anteriores e também do que os produtores passam para vocês. É isso? Exatamente. A gente tem um banco de preços, né? Então a gente tem um histórico de preços desde a década de 80, 90, e a gente vai trabalhando com a nossa metodologia, vai captando esses preços, seja do varejo, seja do mercado, e a gente vai estipulando preços mínimos, preços médios, e com base nisso a gente formula e oferece para o mercado essa informação, o preço mínimo de cada um desses produtos, que a partir do preço mínimo, os governos podem formular as suas políticas de estímulo ou desestímulo para que a gente possa ter um controle mais eficaz, por exemplo, da inflação.
E que os investidores, por exemplo, possam trazer esses elementos para os seus estudos de viabilidade, por exemplo. Imagine um agricultor que pretenda investir em agricultura. Ele precisa definir, antes do plantio, qual tipo de cultura que ele quer fazer, se é milho, se é algodão, se é... né? Então, ele levanta, com base nos preços da Conab, que horizonte dentro daquela conjuntura que é mais favorável para ele. Então, serve para isso, para balizar todos aqueles que trabalham com o elemento da agricultura, né, da produção agropecuária, para saber moldar aí a partir disso as suas ações. Certo. As consultorias que muitos agricultores acabam contratando hoje, elas são complementares e muitas vezes utilizam informações da própria Conab, seria isso? Sim, a gente trabalha muito dado bruto, a gente faz a captação de dados no mercado e aquele dado, e a gente faz também várias análises, né? Nós temos muitos produtos como boletim de safra, que tem uma análise de 12 meses, a gente faz uma captação de todo mês, a gente tem um levantamento da safra, desde antes do lançamento da semente na terra até a conclusão daquela ali. Preços também do varejo dos produtos. O que as consultorias fazem? Elas pegam esses preços da Conab, na maioria são dados primários, e elas vão trazer as análises conjunturais. Então, a gente trabalha muito nesse sentido também. Certo. Quando a gente citou lá na frente, um dos braços também da Conab é a agricultura familiar, a atuação no estado do Tocantins com relação à agricultura familiar, que está dentro do contexto do agronegócio. E aí, principalmente em programas, né, programas sociais, programas sociais, econômicos também, como, por exemplo, o Compra Direta. E aí eu queria que você falasse para a gente o que tem sido feito pela Conab nesse sentido, até mesmo para facilitar, porque a gente ouve muito produtor falando assim, eu quero vender, mas eu não consigo vender para a Conab. Então, o que está sendo feito, como que funciona essa compra direta? Então, a Conab ela trabalha uma modalidade de compra chamada PA, compra com doação simultânea, é o mesmo compra direta. A diferença é que a Conab ela compra de associações e cooperativas. E como você bem sabe, o nosso Tocantins, assim como a região norte, nós temos uma certa dificuldade com relação ao associativismo e ao cooperativismo. Então isso acaba sendo um entrave muitas vezes para que essas pessoas acessem o programa, já que, por exemplo, o Rural Teams que consegue executar o compra direta, ele compra da pessoa física, né? É a mesma fonte de recursos, só que a modalidade acaba se tornando uma modalidade que traduz numa facilidade maior do produtor. A minha modalidade da Conab, quando ela exige uma proposta de uma associação ou cooperativa, eu tenho que acabar trabalhando naquela formação, naquele grupo de agricultores, para que eles aprendam a trabalhar em conjunto, de maneira formalizada, para que possa apresentar uma proposta. Então, muitas vezes a gente ouve realmente, né, essa reclamação, mas é difícil realmente acessar a Conab. Mas a dificuldade não está diretamente no acesso, mas naquela forma pela qual que permite a ele ter o acesso. Mas desde quando ele tenha uma associação, uma cooperativa devidamente atuante, regularizada, ele faz uma proposta de venda para a Conab, assim como é feito para o Rural Teams, é feita uma análise, a venda, a disponibilidade de orçamento, é feita a contratação e a entrega da mesmíssima forma que o compra direta do Rural Teams. Certo, mas hoje só pessoa jurídica consegue fornecer para vocês? Quando você citou, né, associações e cooperativas, então vocês só compram de pessoa jurídica? Sim, exatamente. As duas modalidades, né, que são operadas do compra direta, vamos dizer, no Tocantins, que é um recurso do Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS. Vamos dizer, o Rural Teams vende para a pessoa física e a Conab vende para a pessoa jurídica, associações ou cooperativas, para esse programa, né? Certo. Aí, esse produtor rural, ele precisa necessariamente ter todos os CIFs, as regularizações, por exemplo, se for para comercializar porco para uma escola, ele pode fazer o abate na propriedade dele ou não? Ele tem que seguir todos os ritos aí da PEC, como se fosse uma grande indústria. Uhum. Como toda compra governamental, seja o PA, o compra direta, ou mesmo o PENAI, que é da educação, que contempla aí, agora passou para 45%, né, o mínimo que deve ser adquirido da agricultura familiar, é necessário a observância dos padrões sanitários mínimos que a legislação sanitária nos impõe. Então, os produtos de origem animal e bebidas, por exemplo, a legislação fala que ele necessariamente precisa passar
por procedimentos, já que são processados, são produtos processados, né? Então, a gente consegue comprar todo e qualquer produto da agricultura familiar, desde que ele consiga passar por aquele processamento que tem o seu respectivo selo de inspeção sanitária. Certo. É difícil, né? É muito difícil, mas assim, a gente tem Eu que... tô aqui pensando, me colocando do lado do produtor rural, porque aí você tem que conseguir o CIF, as questões. E às vezes o pequeno produtor da agricultura familiar, ele não tem, né, essa... Sara, essa é uma questão que tem nos incomodado bastante desde sempre, mas que com a força do diálogo, da articulação que temos feito com outras entidades, a gente tem conseguido evoluir bastante, tanto na questão do diálogo, quanto de ações efetivas para melhorar isso aí. Veja só, a Conab, por exemplo, por meio do PA, ela consegue comprar produtos panificados, por exemplo, farinha. Esses são produtos que eu não preciso, por exemplo, de ter um selo de inspeção municipal. Basta ter um selo da vigilância sanitária. Isso acaba facilitando, porque é muito mais simplificado, né, o procedimento, e eu consigo comprar aquele produto de maior valor agregado, tendo um selo relativamente simples. Da mesma forma, produtos de origem animal, por exemplo. A gente faz um trabalho muito forte com os municípios, por exemplo, para que os serviços de inspeção eles sejam efetivamente regularizados no município. Para quem quiser, seja o empresário, ou seja mesmo os agricultores, quiserem montar essas agroindústrias familiares, eles têm aquela possibilidade. Repito, realmente não é um procedimento muito simples, porque tem uma série de exigências, mas hoje em dia, com a parceria, com o diálogo que nós temos feito com a ADAPEC, Ministério da Agricultura, etc., já se tornou muito mais fácil. Hoje em dia, por exemplo, nós temos uma parceria muito forte com a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. Lá existe um subprograma chamado Produtos da Terra. Por meio desse produto da terra, é possível utilizar recursos do nosso fundo, um fundo que tem lá esqueci agora qual que é o nome do fundo, mas gerido ali pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico da SICS, que ela consegue ter ações voltadas para a constituição e implantação de agroindústrias familiares, por exemplo. Então, a gente imagina que em breve nós já temos pelo menos 14 agroindústrias já mapeadas e que serão financiadas pelo Conselho, que vão auxiliar sobremaneira. Por quê? Não só para a Conab, mas para o Rural Teams e para o próprio PENAI. Porque a alimentação escolar, ela precisa comprar aquele percentual. Sim. E esses produtos, principalmente proteína, se eu consigo comprar local, é um produto de maior qualidade e que vai, vamos dizer assim, robustecer a economia dos municípios. Exatamente. E quando a gente fala, né, com relação a alimentação, a compra direta e tudo mais, e a agricultura familiar, igual a gente citou, entra a questão das comunidades, tanto as comunidades quilombolas, como também as comunidades indígenas, os pescadores artesanais. Qual que é o trabalho da Conab que é desenvolvido junto a essas comunidades, junto a esses, no caso, pescadores artesanais, né, que são profissionais liberais? Sara, tanto os pescadores quanto os quilombolas e os indígenas, para efeito legal, ela é considerado como agricultor familiar. E como tal, ele precisa ser tratado, né, como agricultor familiar com as políticas de crédito, de comercialização inerentes. E, para além disso, os públicos quilombolas e indígenas, eles são considerados como públicos prioritários para o programa. O que significa? Que tem condições para eles que são facilitadas para que eles possam ingressar no programa. Vou te dar um exemplo, por exemplo. O agricultor familiar não indígena, para que ele possa participar de qualquer programa de compra governamental, é necessário que ele tenha um documento chamado CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Sim. Sem o qual ele não consegue acessar os programas. Esse documento, por exemplo, ele não é exigido dos agricultores e nem dos quilombolas. Ele pode, apenas com o número do NIS que ele tem, ele pode participar daquilo ali. Uma outra exigência que é afastada, fruto aí de estudo feito com muita profundidade pelo Ministério Público Federal, que é a lógica do autoconsumo, que permite que essas comunidades elas possam
aqueles alimentos de origem animal, bebidas produzidas dentro do seu território, para serem entregues dentro do seu território, é dispensada a inspeção sanitária. O que significa isso? Significa que nós podemos comprar e distribuir produtos ligados aos hábitos alimentares dessas comunidades. Comidas, né, alimentos que são muito nutritivas, que são feitas no próprio território, que possam conservar, então, aí a matriz, vamos dizer... Ou seja, os indígenas não precisam dessa série como é que chama? Selos de inspeção Isso, sanitária. esses selos, eles não precisam necessariamente porque eles estão produzindo ali dentro e comercializando diretamente ali dentro também. Exatamente. É isso? Exatamente. Fantástico. Então, isso aconteceu que isso tem se revertido em um número muito grande de participação de indígenas, tanto no PENAI quanto no Rural Teams. Agora nós temos um PA indígena executado nesse momento pelo Rural Teams e também pelo PA da Conab. Um trabalho fantástico chamado Mesa de Diálogo Catrapovos, que é capitaneado aqui pelo MPF, Dr. Álvaro Manzano, aqui no Tocantins, faz um trabalho brilhante, e que reúne ali mais de 2 dezenas de instituições para debater esse programa, né? Então, com base nesses estudos, que foram chancelados, é bom que se diga, inclusive pelos normativos de PENAI, do PA, etc., é possível hoje eu chegar numa comunidade indígena, no caso da Conab, e se houver uma associação indígena que quiser entregar esses produtos, mesmo que de origem animal, para ser entregue em colégios ou mesmo uma distribuição para a comunidade, porque esse programa, Sara, é uma compra com doação simultânea. Eles vendem para a Conab, ao mesmo tempo que simultaneamente esses produtos são doados ali para o território. Ou seja, de uma tacada você consegue dar uma força muito grande para os produtores e você combate diretamente a fome e a desnutrição, porque esses produtos de altíssima qualidade e conforme os hábitos alimentares dessas comunidades são distribuídos para eles mesmos. Será que existe a possibilidade desse mesmo programa ser estendido futuramente aí para poder chegar às escolas aqui da cidade, por exemplo? É uma boa pergunta. A gente tem debatido bastante com o pessoal da SEAGRO, porque a gente sabe que em outros países a questão da fiscalização sanitária é mais amenizada, né? Tem aquele selo arte, que você trabalha produtos de origem de lácteas, por exemplo, né? Pelo menos eu sou um defensor, né, particularmente, de que a gente possa flexibilizar, pelo menos quando você tem esses produtos que estamos aí com eles há décadas, por exemplo, não faz mal para ninguém, mas enfim, para hoje, a preço de hoje, nós temos uma legislação sanitária que deve ser obedecida, até que a gente possa evoluir na discussão. Nisso. Perfeito. Agora entrando na questão, antes eu quero voltar para a gente poder falar, quando você fala dessa desburocratização como um todo, né, que é tanto para os quilombolas, como também para os pescadores artesanais e também para as comunidades tradicionais dos indígenas, para a agricultura familiar, que tem ainda hoje aqui no estado do Tocantins, tem muito, tanto título paroquial como posses, e que ainda não tem o título definitivo. Mesmo assim, eles conseguem fazer a venda para a Conab ou não? Sim. No caso dos programas de comercialização, esses documentos ligados à propriedade da terra, ele não é necessário, né? O único documento que é necessário é você ter o CAF. O CAF, que é esse cadastro, ele não necessariamente está ligado a uma propriedade rural, né? Então, por exemplo, extrativista, que é aquela pessoa que o território dele é todo e é nenhum. Ele pode ingressar em qualquer parte do nosso território e extrair o piqui, né, o jatobá, todo produto que ele pode comercializar, por exemplo, né? E ele pode ter um CAF de extrativista sem necessariamente estar ligado à propriedade. E todos os programas nossos de compras governamentais, ele pode participar sem que necessariamente tenha um pedaço de terra no nome dele, sem problema. Certo. E aí, quem que faz toda essa orientação para esse produtor rural? É lá na Conab? Também. Na verdade, nós temos uma rede que trata todas essas questões, principalmente ligadas aí à agricultura familiar, que inclui o INCRA, o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Conab, o Rural Teams, que é fundamental nesse processo, porque a assistência técnica gratuita e universal, ela é fundamental, porque se no momento eu estou aqui falando para ti de questões fundiárias, de questões ligadas à comercialização, eu preciso que tenha um técnico lá na ponta que converse com o agricultor. E nós precisamos
fortalecer o nosso órgão de ATE, que é o Rural Teams, que nós temos técnicos de altíssimo valor, pessoas muitíssimo comprometidas. Eu sou um defensor número 1 do Rural Teams. Eu tenho certeza que no momento certo vai ser dado o reconhecimento, e eu digo reconhecimento em termos de financiamento mesmo, sabe? Precisa ter veículo, precisa ter internet, precisa ter tudo para chegar. Infraestrutura para que como ele um todo. consiga. Sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque já teve produtor rural que veio do interior para cá e se sentiu jogado. Vai para um lugar, não consegue, vai para o outro, não consegue, vai para o outro, e aí ele volta para casa frustrado e às vezes. Então, assim, para que esse podcast possa chegar a um produtor rural e informá-lo. Não, você pode procurar o Rural Teams, que o Rural Teams vai te dar todas as orientações. Ou que você possa procurar a Conab, que a Conab vai te dar todas as orientações com relação a todos esses trâmites. Eu posso só fazer um parêntese com relação a isso aí. A gente sempre tem essa indicação, né? Tem muitos escritórios espalhados do Rural Teams no Tocantins, tem uma capilaridade incrível. Então, o agricultor familiar, o primeiro que ele tem que procurar, eu recomendo que procure o Rural Teams. Aqui, por exemplo, em Palmas, nós fizemos questão de estar num prédio físico só, a Conab e o MDA, porque todos os programas e ações ficam concentrados ali. Então, por exemplo, hoje eu acabei de receber um vereador lá, um vereador Craô, de Itacajá, e ele veio para conversar comigo. No momento, o superintendente regional do MDA estava lá, nós aproveitamos e fizemos uma conversa muito ampliada, tiramos diversos encaminhamentos. Então, a ideia o que é? Que tem uma casa do agricultor familiar, que ele pode chegar tanto na Conab quanto no MDA, que ele não vai sair de lá sem um encaminhamento. Perfeito. Já sabe. Agora, a gente voltando um pouco para a gente poder falar quando você trouxe, né, os números do agronegócio como um todo, que vocês têm essas informações, que vocês fornecem. Aí, a gente tem um problema aqui no estado ainda, infelizmente, que é a questão dos estoques, né, que a gente não tem como fazer a estocagem de grãos. E o que tem sido feito ou pensado pela Conab com relação a isso? Então, a Conab, ela tem uma rede própria de armazéns, né? No Tocantins ela não é tão grande, nós temos uma unidade armazenadora em Formoso, do Araguaia, que é um local de grande produção de arroz aqui não só no Tocantins como no Brasil, e a gente tem uma unidade lá onde a gente recepciona, seca e faz a guarda daqueles grãos para a terceira armazenagem, né? A gente entra também na parte da discussão de logística, sobre os instrumentos de financiamento para a rede particular, tá? Hoje em dia, por exemplo, no Tocantins, nós já temos bastante armazéns, só que são armazéns particulares, não são armazéns que estão, vamos dizer, à disposição para que o produtor possa utilizar aquela infraestrutura de armazenagem. Então, são grandes grupos de produção de grãos que constroem os seus próprios armazéns para que não tenha esse problema com isso, né? Então, é um problema sério. Inclusive, estamos conversando, em breve a gente deve anunciar a realização de um seminário para debater sobre isso, juntamente com a academia, porque é um problema de infraestrutura nacional. Não é só uma questão que prejudica o Tocantins, né? Então, a gente vê com muita pena, a gente fala muito sobre o combate ao desperdício, mas você vê que a nossa safra está toda em cima da BR. Ela não deveria estar na BR em cima de caminhão, né? Ela deveria estar armazenada num local próprio. Então, sim, existem instrumentos hoje em dia, inclusive dentro do Plano Safra, de financiamento, né? Mas a gente precisa discutir um pouco mais. Essa informação ela precisa chegar mais forte ainda para os investidores, para que a nossa rede de armazéns seja uma rede do governo, seja de particular, possa atender prioritariamente os nossos produtores. Certo. Quando você cita da questão da logística, onde que entra a Conab nesse papel logístico no estado do Tocantins? Igual quando você citou, né? Não tem que estar somente na BR-153, né? A gente tem capacidade para ter hidrovias aqui no estado do Tocantins, escoamento através, né, aqui também da ferrovia no Norte-Sul. Então, assim, qual que é o papel de vocês e o que tem sido feito pela Conab nesse sentido? Sara, a gente tem, em nível nacional, uma superintendência que trata de todas as questões de logística no Brasil inteiro. E lá, em nível de informação, a gente levanta todos os dados para que o setor responsável pela logística possa se basear. O Tocantins, como um eixo fundamental disso, a gente também não está fora disso, né? Então, aqui a gente trabalha basicamente no levantamento de informações e de fornecimento de informações técnicas qualificadas para que os setores
possam saber as questões de preço de frete, quais são as melhores rotas, as condições das rodovias, as condições de armazenagem. Então, toda essa discussão, a Conab ela entra ajudando a fomentar, produzindo dados. Nós temos um anuário agrologístico que é lançado, né, todos os anos, onde todos esses dados são colocados à mesa para que as indústrias responsáveis, né, as empresas, elas possam se basear. Então, é assim que a gente entra dentro do contexto da logística aqui também no Tocantins. Certo. Quando a gente fala, né, de tecnologia, de inovações, de processo, toda a atuação da Conab aqui dentro do estado do Tocantins, qual a sua perspectiva, ou que já está no planejamento estratégico da companhia, ao longo dos próximos 5 ou 10 anos? O que vocês vêm trabalhando e vislumbrando aí para o futuro, aqui do estado do Tocantins? O estado do Tocantins ele tem uma condição que é muito única dentro dos estados brasileiros. Veja que nós estamos localizados no coração do Brasil, mas apesar disso nós estamos localizados na região da Amazônia Legal. Isso acaba nos trazendo para dentro do contexto de economia muitíssimo favorável, seja pelas condições de logística, como tu colocou, de todos os modais que nós já temos instalados ou em instalação, uma ferrovia norte-sul, outra leste-oeste, passando daqui a uns tempos, a própria hidrovia, que pode ser uma realidade daqui também, daqui a um tempo. Então, nós temos todas as condições, sem contar que as condições climáticas são muito próprias para a produção, né? Então, dentro da parte ali do Cerrado, a gente produz muito grão, é muito parecido com a parte do Centro-Oeste. Por outro lado, a porção amazônica, a gente também tem muitas frutas, muitas coisas para poder explorar. Então, ou seja, a gente planeja um futuro para daqui 5, 10, 15, 20 anos, a autossuficiência do Tocantins em muitos desses produtos, e a gente aposta muito também na verticalização para que essa produção saia do contexto primário e comece a ser para a gente poder agregar valor e pensar também, já pensando nesses modais, as condições logísticas, para que esse produto ele extrapole as fronteiras do Brasil e possa ser colocado também no exterior, agregando valor, exportando para outros países. Então, tudo isso é pensado no Tocantins, seja no contexto do Matopiba, da produção de grãos, seja também no contexto da armazenagem, da logística, e também, nós estamos à véspera de uma COP30, todas essas questões, né, a gente está discutindo também para ter uma evolução sustentável de forma que a gente possa produzir o máximo, ter o máximo de produtividade, conservando o meio ambiente, porque nós somos, todo mundo sabe, a grande caixa d'água do país, a gente produz muita água, 2 rios imensos cortando o estado. Então, esse é o tamanho do poder do estado do Tocantins. Excelente. As suas colocações de agora, né, encerra o nosso podcast aí com chave de ouro, falando do potencial do nosso estado em todos os sentidos. Quando você fala do potencial do agronegócio, que a gente é pujante mesmo para o agronegócio, quando você fala da sustentabilidade da preservação, né, que de fato nós somos a caixa d'água mesmo aqui do nosso país. Então, assim, agradeço muito a sua presença aqui, a sua participação conosco nesse podcast. Parabenizo o trabalho da companhia frente a inúmeros desafios que vocês têm, um deles, né, de pessoal, porque vocês estavam me falando que há cerca de 40 pessoas trabalhando aqui para atender todo o estado do Tocantins. Então, assim, parabenizar o trabalho e agradecer mesmo pela presença de vocês aqui no Tocantins Rural. Sara, eu que agradeço, te parabenizo também pelo excelente trabalho que você tem feito, sua equipe aqui no Tocantins Rural. É uma fonte de trabalho para mim também, já falei para ti que eu sou consumidor assíduo, né, diariamente dos produtos, das matérias Tocantins, muito balizada, muito respeitado. Parabéns pelo seu trabalho e a Conab está sempre à disposição, sempre que precisar. Muito obrigada.